Paz do Senhor, aqui é a irmã Celina. Hoje eu vim falar sobre o Espírito Santo. Já sabe, se você não é inscrito, se inscreve. Curte o nosso canal, partilhe nos teus grupos do WhatsApp, do Facebook e outros grupos que você fazer parte, para mais irmãos chegarem no nosso canal e serem abençoados com essa mensagem que vem de Deus, especialmente para você. Amém. Se você caiu aqui, não me acompanha nas redes sociais, já aproveita hoje se inscrever, curte minha página também no Facebook. Amém. Amém. O que é Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é uma força de Deus, é o próprio Deus. Então, o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus. Por isso que Jesus disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Então, o Espírito Santo também é consolador. Ele nos consola quando estamos tristes. Ele nos guia, nos orienta, nos capacita, nos fortalece. Então, essas são as capacidades do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus e ele dá dons, muitos dons espirituais. É fruto de uma vida cheia do Espírito. Então, como o Espírito Santo vai te usar, depende da tua entrega. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já vive em você. Por quê? Porque o Espírito Santo é que te convence do pecado. Ele convence das suas falhas, dos seus erros. Quando você diz sim para Jesus, ele já vive em você. Mas para ele te usar, para você estar cheio de Espírito, cheio de poder de Deus, depende muito da tua entrega, de como é que você se entrega para Jesus, como é que você dá espaço. Aquilo que você alimenta é isso que fica mais firme. Então, não quer dizer, por exemplo, se você não tem dons espirituais, é porque você não tem Espírito Santo. Não, você tem Espírito Santo, mas você não alimenta o teu espírito. Como você não alimenta, ele não cresce dentro de você. Por isso que você não tem aqueles dons espirituais que Deus prometeu a todos aqueles que assim lhe pedirem. Não, você deve clamar, pedir a Deus e alimentar o teu espírito para que os dons possam sobressair sobre a tua vida e você possa ser usado como um canal de bênção para muitas pessoas e para muitas vidas. Amém. Então, como é que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento é igual como se manifesta hoje. Quando Jesus morreu, ele prometeu que ia descer o seu Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, desceu do céu um vento, como um vento impetuoso. Esse vento trouxe o Espírito Santo, que entrou e se derramou sobre cada pessoa que ali estava. E as pessoas que ali estavam saíram de lá a falar em línguas, receberam dons espirituais. Eles foram derramados pelo Espírito de Deus. Então as pessoas estavam de fora, começaram a ver as pessoas falarem numa língua que não lhes pertencia. Cada um falava uma língua diferente. E não ficaram a pensar que acho que eles estão com o demônio, acho que o seu espírito mau, mas não era espírito mau, era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também faz a pessoa falar em línguas quando é derramado. No Antigo Testamento também existia Espírito Santo. Por isso que Davi, quando pecou, ele disse: Pai, não tire o teu espírito sobre mim, porque ele sabia que ele tinha Espírito de Deus. Só que o Espírito Santo, ele entrava numa pessoa, né? Ou ele ungia uma pessoa. A pessoa era ungida do Espírito de Deus para uma ação específica, para ir fazer algo específico. Assim como Sansão, por exemplo. Sansão tinha Espírito de Deus para julgar o povo de Israel naquela época. Quando o Espírito de Deus saiu, ele já não tinha nenhum poder que Deus tinha instalado com ele sobre o Espírito. Moisés também tinha Espírito de Deus sobre ele, tanto que Josué ficou com ciúme. Quando aquele mesmo Espírito foi derramado sobre outras pessoas, ele disse para Moisés: aqui ele está profetizando. Moisés disse: quem dera que esse Espírito fosse derramado sobre toda a carne. Não, naquele tempo nem todos, né, eram derramados do Espírito Santo. Existem pessoas que eram usadas, né? O Espírito Santo entrava nelas para uma ação específica e daí podia sair. Tanto que o Espírito de Deus entrou em Saul. Saul foi ungido com Samuel, tinha o Espírito de Deus, mas depois o Espírito saiu e foi entrar em Davi. Vemos também alguns profetas que tinham o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus estava sobre eles, eles tinham poder. Quando o Espírito saía, desaparecia. Mas hoje, minha irmã, você não precisa ser especial, tem uma tarefa específica, você pode ter. Aliás, se você aceitou Jesus, você já tem Espírito de Deus. Mas os dons espirituais dependem de você clamar, de você alimentar o teu espírito. Como é que podemos alimentar nosso espírito? Nós podemos alimentar com a oração, com a leitura da palavra, com os louvores, com a comunhão com os irmãos. Quando você se aproxima mais de Deus, você se aproxima mais dos irmãos, quando você tem mais comunhão com a palavra de Deus, você está alimentando cada vez mais o seu espírito.
quanto mais você obedece a palavra de Deus, mais cheio de Espírito você fica. Então, assim, você vai ser usada por Deus para várias obras, para várias coisas, para aquilo que Deus quiser na tua vida. Amém? Isso depende de você. Então, vamos clamar que Deus derrame sobre nós os seus dons, porque o Espírito de Deus já está sobre nós. Agora, se você não tem Espírito de Deus, porque você não conhece Jesus, ok, o Espírito de Deus está disponível para entrar no teu coração, depende de você. Se você aceitar Jesus, ele vai entrar e vai ser guia. Ele nos guia, nos orienta, né? Se você quer fazer algo de errado, por exemplo, o Espírito vem e diz, não, isso não é certo. Te convence que você quer fazer algo de errado e você desiste, porque você tem Espírito de Deus. Quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus te capacita, faz você perceber o que aquela mensagem significa, o que aquilo quer dizer. É o Espírito de Deus sobre você. Então ele capacita, te dá entendimento daquela palavra, te dá sabedoria. O Espírito de Deus faz você ter sabedoria. Amém? Então, se você gostou, não esquece, curte, se inscreve, partilhe, que é para mais irmãos poderem chegar no nosso canal. Amém?